na linha o economista professor da Unicamp, Eduardo Fagnani. Boa tarde. Boa tarde, Janine. Boa tarde a você e aos ouvintes. Professor, li vários artigos sobre as suas ideias relativas à Previdência, reforma da Previdência. O senhor está publicando um livro que, se eu não me engano, o título é O Debate Desonesto, é isso? Exato. Nós lançamos esse livro em São Paulo e agora, na quinta-feira, vamos lançar no Senado, lá em Brasília. E qual é a desonestidade contida nos argumentos, por exemplo, em relação ao famoso rombo da Previdência? Olha, a ideia do famoso rombo da Previdência é apenas uma das desonestidades, né? A ideia é que a Previdência tem déficit, né? Se nós olharmos o que está escrito na Constituição Federal, nós percebemos que esse déficit não existe, né? Mas esse é apenas uma das falácias, assim, né? Há toda a ideia que o Brasil não possui idade mínima, que as aposentadorias do Brasil são generosas, que a aposentadoria é precoce, que a Previdência é o maior item no gasto público no Brasil, que ele é elevado na comparação internacional. Enfim, são muitos os mitos, né? Muitas as informações falaciosas, né? Além de todo o terror, né? Tem o terrorismo de que com a demografia as pessoas vão viver mais tarde, a expectativa de vida subiu e, portanto, não há alternativa, né? Ou mesmo a questão da economia, né? Sem uma reforma da Previdência não vai ter emprego, o déficit público vai aumentar, os investidores vão embora do Brasil, enfim, é todo um debate feito a partir de ideias que são questionáveis à luz da ciência. Boa tarde, é a Thaline. Boa tarde, é a Thaline que fala com o senhor. Oi, Thaline, tudo bem? Tudo bem. Agora, o senhor mencionou a questão da falsa narrativa, do falso discurso sobre a situação previdenciária no país. Agora, essa defesa do rombo da Previdência, do déficit previdenciário, é uma narrativa sustentada por sucessivos governos de diversos partidos. É claro que a reforma proposta nos governos petistas, por exemplo, não era uma reforma tão profunda quanto agora em discussão no governo Jair Bolsonaro. Agora, por que os governos se sustentam essa narrativa falsa em relação ao déficit previdenciário? Para garantir benefícios para empresariado, para bancos, para grandes lobistas do Congresso Nacional e junto ao Palácio do Planalto? Olha, Thaline, essa pergunta é muito boa. Olha só, na verdade é o seguinte, quando a gente fala, uma das formas de confundir a opinião pública, né? Então normalmente se pergunta, você é a favor ou contra a reforma da Previdência, né? A gente tem que entender o seguinte, a Previdência, ela não existe um sistema único da Previdência, né? Você tem a Previdência do servidor público federal, você tem a Previdência dos militares, você tem a Previdência dos 26 governos estaduais, você tem os regimes de previdência dos municípios, você tem a Previdência dos parlamentares e você tem a Previdência do INSS, né, que é o regime geral que a gente chama, né? Então, é muito difícil, a gente, quando você vai fazer uma reforma, você precisa saber onde está o problema, né? Qual desses regimes que eu disse para vocês, que eu acabei de mencionar, que o problema se localiza, né? Nos últimos 20 anos foram feitas pelo menos 6 emendas constitucionais, 6 reformas da Previdência, né? Então eu pergunto, essas reformas não serviram para nada, não corrigiu nenhum problema, quer dizer, que problemas que ainda restam, onde de fato está o problema, não é verdade? Então, a mesma questão é a questão do déficit da Previdência. Apresenta como se existisse um déficit previdenciário único, né? E, no entanto, também não é assim. Quer dizer, cada um desses regimes tem suas fontes de receita, suas fontes de gasto, etc.
Normalmente o déficit está ligado ao regime geral da Previdência Social, que é o INSS. O INSS são mais de 30 milhões de benefícios, a maior parte das pessoas recebendo em torno de um salário mínimo. Né? Esse setor, a economia que será feita de um trilhão, né, que um trilhão que o ministro da Economia quer, cerca de 90% da economia em 20 anos vai vir desse segmento. Né? Uma pessoa que ganha em média R$1.300, R$1.400 de aposentadoria. Né? E eu pergunto a você, onde está o... Você acha que tem algum privilegiado que ganha R$1.300? Né? E o déficit do sistema, desse sistema, do INSS, né, o chamado déficit do INSS, é porque eles não consideram a contribuição do governo. Né? Quem financia a Previdência é o empregado, o empregador do governo. Né? E aí você tem razão. Todos os governos, desde 1988, ao arrepio da Constituição, só contabiliza a contribuição do empregado e do empregador. O déficit da Previdência é a não contabilização da contribuição do governo. Isso nós chamamos de sistema tripartite, né? 3 partes: empregado, empregador e governo através de impostos gerais. Isso foi inventado na Alemanha no século XIX. Todos os países desenvolvidos adotaram esse sistema. O Brasil tem o sistema tripartite desde a década de 1930. Né? Só que os constituintes deram status constitucional a isso. Mas desde 1989, todos os governos, todos sem exceção, tá certo, continuaram apresentando as contas das receitas do INSS, né, apenas a contribuição do empregado e do empregador. Né? Então é essa ideia de déficit, que esse déficit vai ser explosivo, tá certo? Quando na verdade, à luz da Constituição, não existe déficit coisa nenhuma. E a questão sobre o déficit, não importa a minha visão, não importa a visão do governo, não importa a visão de um crítico da Previdência, importa o que está escrito na Constituição. Acho que qualquer um que esteja nos ouvindo nesse momento, basta consultar, só dar um Google aí no artigo 194 e o artigo 195 da Constituição. Vocês vão ver o artigo 194 diz que a Seguridade Social é composta pela Previdência, assistência social, saúde, seguro-desemprego, e o artigo 195 mostra quais são as fontes de financiamento disso. Está lá, só olhar, tá certo? Só que isso nunca foi cumprido. E hoje esse argumento de déficit, né, faz parte do terrorismo. Né? É uma das ideias desonestas que são utilizadas para justificar uma reforma da Previdência que vai aprofundar a desigualdade. Professor Eduardo Faiani, um pessoal aí, economistas, acho que o Armínio Fraga estava naquele grupo, chegaram a publicar um texto citando os economistas era uma espécie de manifesto, citando os economistas da Unicamp, dizendo que só os economistas da Unicamp não viam esse déficit. E disseram o seguinte, que sim, as receitas da Seguridade são receitas que incluem contribuição de empregador, de empregado, do governo, mas que também teriam de cobrir despesas não só da Previdência, mas de saúde e de assistência social. Então a pergunta é, essas receitas somadas cobrem os gastos de saúde, assistência social e previdência ou não? Olha, desde 1994 tem uma associação dos auditores fiscais, que eram os antigos auditores fiscais da Previdência Social, que é a ANFIP. Ela publica essa informação. Como o governo nunca cumpriu o que está na Constituição, eles passaram a mostrar esses dados. Eles pedem o que diz a Constituição, quais são as receitas da Seguridade Social, são essas daqui. Quais são as despesas, são essas daqui. E eles mostram o seguinte, que desde 89 até 2015, a Seguridade Social sempre foi superavitária. Tá certo? Isso é dado, isso é fato, é dado científico. É só pegar os dados e comprovar e ver, tá certo? Ninguém está inventando, não é uma fake news, tá certo?
E eles dizem o seguinte: ela é superavitária, foi superavitária até 2015, apesar das isenções fiscais. O governo dá isenção de tributo, né, sobre o COFINS, sobre a contribuição sobre o lucro líquido, que são fontes de financiamento da Seguridade Social. Porque mesmo dando isenções fiscais, né, que reduzem a arrecadação desses impostos, né, em 2015 essas isenções chegaram a representar cerca de 150 bilhões. Né? E mesmo com o mecanismo que é chamado de DRU, né, que capturava antes 20% dessas contribuições sociais, né? Mesmo com as isenções e com a DRU, a Seguridade Social foi superavitária até 2015. Tá claro? A partir de 2015 ela deixou de ser superavitária por duas razões. Primeiro, porque você teve uma crise econômica. Em 2 anos o PIB caiu 7%. Quer dizer, uma queda do PIB de 7% não é que a Previdência, ela afeta as fontes de financiamento da Previdência. A maior parte das fontes de financiamento da Previdência está em cima da folha de salário. Então, se você tem uma queda do PIB de 7%, o desemprego chega a 13%, né? As pessoas desalentadas, enfim, uma série de questões relacionadas ao mercado de trabalho, e a queda do faturamento das empresas, e a queda do lucro das empresas, né? Mas, além disso, pelo lado da despesa, uma corrida das aposentadorias, porque você não faz ajuste fiscal com reforma da Previdência, né? Porque as pessoas antecipam, vem que a medida é muito excludente, ela antecipa a sua aposentadoria. Então, a Seguridade Social, resumindo a sua questão, ela foi superavitária até 2015, mesmo com isenções fiscais, mesmo com a DRU, né? A partir de 2015 deixou de ser superavitária por conta da crise econômica, né? Redução de emprego, redução de arrecadação, tá certo? E aumento de despesa por conta dessa corrida às aposentadorias, tá claro? Então, esse artigo que você está falando, que o Arminio Fraga escreveu, na verdade, nós temos no Brasil um pensamento único, né? Qualquer pensamento que não concorde com esse pensamento único, né, é objeto de críticas, né? Eles criticaram um colega meu da Unicamp, né, mas eles criticaram também, né, o economista francês Thomas Piketty. Exato. Escreveu um clássico chamado Capital do século XXI. Eu li. Eles dizem que o livro do Piketty tem pouca economia e muita contabilidade. Exatamente. E você imagina a presunção, tá certo, dos nossos economistas ortodoxos, né, de dizer que o livro do Piketty que eles não engoliram. Não acrescenta nada, é um clássico da economia. Eles não engoliram o Piketty até hoje. Pois é. Agora, professor... Agora, o livro do Piketty, ele é um clássico no mundo, é um clássico. Sim, sim. Piketty esteve aqui em Porto Alegre, fiz entrevista com ele. Ele é muito sólido, a argumentação dele é muito forte. Ele usou números e mais números, séries intermináveis para demonstrar os argumentos dele. Então, mas essa que é a questão, né? Hoje em dia, quer dizer, os dados técnicos, os dados científicos, isso não serve para muita coisa, né? A pessoa lacra, né? Hoje em dia chama lacração, né? Você diz, o Piketty está fazendo coisas alienígenas, que não tem base no país, tá certo? E as pessoas ficam com essa imagem. Aliás, eles acusaram o Piketty de fazer lacroeconomia. Chama a lacroeconomia de Piketty. O que Piketty está colocando naquele artigo, a resposta que eles deram ao artigo é uma resposta vazia. Porque o que o Piketty está colocando naquele artigo é o seguinte: olha, o governo quer combater os privilegiados, né? Os privilegiados no Brasil. Então o Piketty pergunta: por que ao invés de você fazer a reforma da Previdência, que vai ampliar a desigualdade, você não faz a reforma tributária? Porque o Brasil
ele está na contramão do mundo desenvolvido. Quer dizer, o Brasil é campeão mundial em taxação sobre o consumo, tá certo? E está nas últimas posições mundiais na taxação sobre renda e patrimônio, tá certo? Então o Piketty diz, olha, a reforma tributária é melhor para combater o privilégio do que a reforma da Previdência. Eu pergunto para você, Juliane, leu o artigo, a crítica. Eu pergunto para você, esses autores responderam essa questão? Não. Eles pegaram dois aspectos marginais, técnicos marginais, e a partir daqueles dois aspectos técnicos marginais, eles espinafraram, desqualificaram, com diversas palavras que normalmente no debate acadêmico a gente não faz, Então, agora, infelizmente, esse é o nível do nosso debate aqui, E daí, como eu vejo, como eu trabalho com proteção social há mais de 30 anos, tá certo? Eu realmente, eu estou acostumado com esse tipo de argumento ao longo de todo esse período, Então, diante de uma reforma da Previdência, que vai ampliar a desigualdade, porque ela retira direitos de quem ganha por volta de um salário mínimo, tá certo? Eu resolvi escrever esse livro, até como uma forma, quase como desabafo que eu precisava fazer. Professor Eduardo Fagnani, vamos querer conversar mais com o senhor um outro dia, vamos ligar novamente, incomodá-lo para desdobrar mais esses temas, é muito interessante. Eu estou à disposição de vocês, quero ver se a gente consegue fazer um lançamento do livro em Porto Alegre. Vindo a Porto Alegre, venha presencialmente aqui ao estúdio. E com imenso prazer, eu posso fazer uma divulgação do livro? Claro. Ele está sendo feito pela editora Contracorrente, tá? Acho que nessa semana já sai a versão em e-book, a versão digital, E acho que até quinta-feira já vai estar aí em todas as grandes livrarias. E o título exato? O título exato do seu livro? O título exato é Previdência, o debate desonesto. Depois o subtítulo é Subsídios para a ação social e parlamentar, pontos inaceitáveis da reforma de Bolsonaro. Muito bom. Professor Eduardo Fagnani, um abraço. Olha, eu agradeço, um abraço, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Deputado Sanderson Federal, esses argumentos do economista, professor da Unicamp, Eduardo Fagnani, o que o senhor diz? Eles lhe parecem convincentes? Eles o convencem ou não? Boa tarde, Julimir, boa tarde, Taline, boa tarde a todos os gaúchos que nos ouvem. O professor é um cientista, um técnico renomado nacionalmente, e é bom lembrar que reformas do Estado, e aí entra a reforma da Previdência, de quando em quando são necessárias, ajustes, modernizações, adaptações. FHC fez uma reforma da Previdência em 98, Lula fez uma reforma da Previdência também em 2003, e uma reforma grande, inclusive, no Serviço Público Federal e em alguns estados. A partir da reforma da Previdência de 2003, os já aposentados passaram a pagar a Previdência, algo que só existe no mundo, aqui no Brasil. Então, hoje, 2019, houve também a necessidade do tema Previdência voltar à pauta, voltou à baila. Esse tema foi objeto de uma proposta do governo Jair Bolsonaro, que foi feita sobretudo por mãos técnicas. Ela tem a assinatura de Jair Bolsonaro, tem a assinatura do ministro Paulo Guedes, tem a assinatura do nosso chefe de Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas foram os técnicos da Previdência que elaboraram o programa, encaminharam, e a Câmara Federal, depois de 2 turnos de debates, aprovaram, e agora segue ao Senado. Há fundamentos contrários, favoráveis, há argumentos de que ela não era necessária, que ela era nesse momento inoportuna, mas de qualquer maneira ela está feita
os retornos financeiros, econômicos e orçamentários não acontecerão a partir do mês que vem. Isso é algo que de forma paulatina e gradual vai ali na frente aparecer, mas eu reputo sim como de grande valia e uma vitória importantíssima, sobretudo uma vitória política de todos, não só do presidente Jair Bolsonaro, mas do Congresso Nacional ou da Câmara, nesse primeiro momento, de que nós parece que entendemos que o sucesso do país é o sucesso do povo brasileiro. Nós temos agora, a partir de amanhã, nós deputados federais, eu ilustre. E já estamos com a bancada aqui quase completa, já chegaram o deputado estadual pelo DEM, Rodrigo Lorenzoni, deputado federal pelo PT, Elvino Bongás, e só está nos faltando o deputado Pompeu de Matos. Eu quero saudar o meu amigo, vizinho, ele é de Santa Rosa, eu sou de Santo Ângelo, o Bongás, virtuoso deputado, com atuações decentíssimas dentro da Câmara Federal, e o Rodrigo Lorenzoni, que tem se destacado de forma brilhante aqui na Assembleia Legislativa. Nós lá em Brasília, ou a partir de Brasília, acompanhamos o seu trabalho e nesse sentido de cumprimento. Mas eu quero dizer que a partir de amanhã, lá na Câmara Federal, Bongás, nós vamos nos dedicar a votar, a deliberar sobre a medida provisória 881, que é a chamada liberdade econômica, que trata de questões mais relacionadas à burocracia da máquina pública relacionada à criação de empregos ou ao fomento do comércio, da indústria, dos três setores, primário, secundário e terciário, mas em especial vai ter uma relação muito forte com o comércio. Essa MP 881 trata de diversas questões e tenho certeza que a Câmara Federal, assim como deu resposta agora na questão da Previdência, essa semana também entregará uma legislação que busca tão somente aliviar, retirar alguns nós que, na minha visão, muitos deles são nós, inclusive ideológicos, que não ajudam em nada a economia, o aquecimento, o reaquecimento da economia do país. E agora, também no segundo turno, nos dedicaremos a tratar da reforma tributária. E nisso o professor que nos antecedeu, o Eduardo Fagnani. O Eduardo Fagnani tem absoluta razão. A Previdência, ela atacou os 210 milhões de habitantes, né? Em especial aqueles de menor renda. E nós ouvimos vários empresários, e aí vai o meu chamamento, vai a minha convocação, Bongás. Eu vi vários setores do mundo empresarial, vamos demonstrar patriotismo, os senhores deputados, o Brasil em primeiro lugar, vamos votar a Previdência. Ok, agora nós também fazemos o chamamento, esse chamamento próprio presidente da Câmara já fez. Vamos agora, senhores empresários, vamos demonstrar o patriotismo, aprovar, depois de uma discussão, a reforma tributária, que não afeta de forma direta os cidadãos, mas afeta sim entes federados e setores ligados às empresas. Porque o cidadão hoje, Jorimir, paga no Brasil em média 35% de carga tributária, hoje a nossa em média 35% a 38%. Com a reforma tributária, continuaremos pagando de 35%, não vai mudar o patamar da carga tributária. Agora, a simplificação e essa reengenharia é que pode alterar, e aí que eu digo que todos agora temos que continuar demonstrando patriotismo, porque a reforma tributária requererá um esforço maior do mundo empresarial, e agora que nós temos que contar com o mundo empresarial com o mesmo discurso que foi adotado na Previdência, para que sigamos fazendo esses ajustes. Nós vamos fazer aqui o intervalo e já na volta vamos introduzir aqui na conversa os deputados Rodrigo Lorenzoni, Elvino Bongás. Vamos falar dessa votação da MP da Liberdade Econômica e também de outros assuntos. Antes de começar o programa, o deputado Sanderson nos fez uma afirmação muito forte que eu acho que nós vamos ter de repercutir, né, Thaline? O deputado disse o seguinte, que ele sente vergonha de estar na condição de político. É verdade. Eu nunca sequer partidário eu fui, né? Estou com 28 anos de serviço público federal, seja policial federal? 24 na PF e 23 na Polícia Federal e 5 anos no Exército Brasileiro.
E eu, já nesses 6 primeiros meses, né, e isso produto de anos de questões relacionadas à corrupção, à má gestão, à falta de decência e ética de parlamentares, 4, 5, 6, 7 presidentes da Câmara dos Deputados presos ou indiciados por corrupção. Aquele que deveria dar o maior exemplo é justamente o contrário. Vários líderes partidários indiciados, investigados e alguns presos, de modo que hoje eu com 6 meses eu digo onde eu vou, eu sou a profissão policial federal. Porque Tomara, tenho vergonha de dizer que sou político. Talvez lá na frente, daqui 2, 3, 4, 10 anos, essa sensação, que talvez eu nem esteja mais lá, mas essa sensação mude. Hoje sim, eu continuo dizendo, depois de 6 meses de deputado, que tenho vergonha de dizer que sou político do meu país. Falaremos disso depois do intervalo. Na linha conosco o nosso colega repórter Lucas Rivas, que está acompanhando a vinda ao estado do presidente Jair Bolsonaro. Lucas. Boa tarde, Juremir. Como é que tá chegando o áudio aí, tudo bem? Muito bem, estamos ouvindo perfeitamente. Ok, então tá, depois da hora de uma manhã com dificuldades na nossa transmissão, nós estamos aqui falando de Pelotas, no sul do estado, onde o presidente Jair Bolsonaro ele cumpriu a sua primeira agenda aqui no estado do Rio Grande do Sul para anunciar investimentos e obras em solo gaúcho. Foi montado, Juremir, Taline e ouvintes, uma estrutura às margens da BR-116, na divisa entre Pelotas e Turuçu, onde o presidente da República confirmou a liberação de 47 quilômetros de trechos duplicados, que abrange ali municípios de Turuçu, Camaquã, Pelotas e São Lourenço do Sul. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro, ele adiantou que 100 milhões de reais serão repassados pelo governo federal para dar seguimento a essas obras, que englobam toda a duplicação da 116 de Guaíba até Pelotas. O presidente da República, ele também, Juremir, Taline e ouvintes, ele concedeu uma entrevista coletiva que foi muito disputada, não destacou quem será o novo procurador-geral da República, mas se mostrou receoso com relação ao resultado das eleições prévias na Argentina, que indicam a derrota de Maurício Macri. Segundo Jair Bolsonaro, a Argentina pode novamente implementar um sistema socialista e, assim como a Venezuela, trazer muitos imigrantes do país vizinho para o Brasil. Segundo ele, o Rio Grande do Sul pode se tornar um novo estado de Roraima. Vamos ouvi-lo. Porque precisa agora também de um laudo ambiental da FUNAI. O cara vai lá, se encontrar, já que está na moda, né? Um cocôzinho petrificado de índio, já era, não pode fazer mais nada ali. Temos que acabar com isso no Brasil, integrar o índio à sociedade e buscar o progresso para o nosso país. Deixe bem claro, não vou me excluir na questão da Argentina. Estou dando uma opinião aqui pessoal, né, com visão, com o passado que eu tenho da questão ideológica no Brasil, que a gente espera que não aconteça na Argentina. Presidente, Lennon Haas, da Rádio Camaquense. As obras começaram 7 anos atrás, mas somente agora estão sendo entregues esses primeiros 47 quilômetros. O que o senhor considera que o seu governo está fazendo de diferente dos anteriores para o progresso dessas obras? Não meter a mão, não petralhar, não roubar, não acertar com empreiteiras escondidinho para lá e para cá, não dar propina em caixa de não sei do que, não depositar dinheiro em paraíso fiscal. Basicamente é por aí. É um país riquíssimo, eu tenho dito sempre, olha o que Israel não tem e veja o que eles são, olha o que o Brasil tem e veja que nós não somos. Falta isso apenas. Não vou dizer que meu governo está imune à corrupção, pode acontecer um caso, pode, mas se acontecer vai ser voadora no pescoço, pode ter certeza disso. Presidente, Igor Garcia, do portal Gazeta Regional Online. O senhor, final do seu mandato, a entrega dos 211 quilômetros da duplicação da BR-116? Vai ser bem antes. Então, Quando tu acha que vai acabar meu mandato? Em que ano? Que ano você acha que vai acabar meu mandato? Olha o Petralha aqui, ó.
Presidente. Presidente, uma última pergunta. Presidente. Saideira. Por gentileza. Quando o senhor faz declarações e até mesmo respostas com tom irônico e tudo mais, o senhor acredita que isso não pode ajudar ainda mais a polarizar o país? Como o senhor visualiza isso? Não entendi. As suas respostas com tom irônico. Você quer que eu seja aqui um vaselina? Um politicamente correto? Desculpa aqui, tá? Um isentão? Salvo o melhor juízo e beber. Não, é resposta direta. Fui eleito assim, não vou fugir a minha característica, com todo o respeito que eu tenho a todo mundo. Tá? E quando falei a questão do cocô, foi uma resposta, não é você não, tá? Uma pergunta idiota de um jornalista lá em Brasília. O idiota perguntou pra mim, depois de eu ter explicado que o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. O Brasil cresce um pouco mais de 2 milhões de habitantes por ano. Não dá para plantar na Lua nem em Marte, né? Assim como não dá para ensacar vento, tá? Eu respondi o seguinte, é só você cagar menos que com toda certeza a questão ambiental vai ser resolvida. Isso que eu respondi para ele. Agora, não é compatível com o presidente? Vote no outro em 2022. É muito simples. Muito obrigado aí. Esse, portanto, Juremir Tallini e ouvintes, os termos escatológicos que foram empregados por Jair Bolsonaro, ele que fez aí uma análise dessa sua atual gestão, reforçou que pode sim disputar uma candidatura por parte da presidência nacional e, como eu havia mencionado anteriormente, ele está atento sim aos reflexos da política na Argentina que podem reverberar aqui no Brasil. Vamos ouvi-lo. Eu queria dizer com isso aí. Você que perguntou deve saber o que está acontecendo com o Roraima. Está recebendo um aporte muito grande de refugiados que estão fugindo da ditadura e da fome. Por quê? Dado um socialismo que deu certo com Chávez e com Maduro. A volta da Cristina Kirchner ali, o meu entendimento é que estará a Argentina no caminho da Venezuela. E nós não queremos nossos irmãos argentinos fugindo para cá. Nós queremos os irmãos argentinos progridam seus próprios e preservem o que é de mais importante em nosso meio, que é a nossa liberdade. Então, torço para que a velha política do Fred São Paulo, de Cristina Kirchner, de Dilma Rousseff, de Chaves, Maduro, de Fidel Castro, que já se foi, não volte a renascer aqui na Argentina. Presidente, Eduardo Matos da Rádio Gaúcha aqui. Duas perguntas. O senhor já definiu o nome do novo Procurador-Geral da República? E outra, qual o encaminhamento que o senhor já tem definido, pelo menos em parte, em relação à reforma tributária? Olha só, PGR, é uma pessoa importantíssima. É o chefe lá do MP, fiscal da lei. E nós não podemos ter um chefe do MP que não esteja alinhado com o desenvolvimento do Brasil. Você pode ver, obras, nós temos lá Rondô, Porto Velho e Manaus. Tá? Temos problemas ambientais e o MP vem criando situações que dificultam a retomada de projetos como esse. Questão indígena, estamos há 6 anos, começou lá atrás, buscar uma união de Manaus a Boa Vista. Questão indigenista. O MP que se preocupou para ter corrupção, mas também infraestrutura, não seja um xiita ambiental, tá? Que entenda as questões de minoria com a importância que ela tem que ter e não como supervalorizada. O MP que seja chefe, né, desse órgão importante, pense e trabalhe para que o Brasil vá para frente. Esse, então, o presidente Jair Bolsonaro, ele se discursou por cerca de 10 minutos, então, reforçando aqui as margens da BR-116 em Pelotas. O presidente confirmou, então, o anúncio de mais 100 milhões de reais. E ainda durante o discurso ele falou sobre a questão que existe sim ideologia de gênero, disse que trabalha contra isso e ainda teceu um comentário sobre a polêmica envolvendo a Ancine. Vamos ouvi-lo. Nós não queremos e nem censuraremos ninguém, mas não admitiremos que a Ancine, quer via Lei Rouanet, fazer peças ditas culturais que vão contra os interesses e a nossa tradição judaico-cristã. Quer fazer filme da Bruna Surfistinha? Vai fazer, mas não vai ser com dinheiro público, não. Este Jair Bolsonaro, que também reforçou o Juremir Tallini, ouvintes do Esfera Pública, as políticas que estão sendo adotadas
com parte em relação, melhor, à Carteira Nacional de Habilitação. O presidente da República, ele informou que pretende ampliar a validade da CNH de 5 para 10 anos e também comentou a possibilidade de se ampliar o total de multas, de pontos computados na carteira de motorista de 20 para 40. Vamos ouvir o presidente. Queremos aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. Também acabar com a exclusividade dos Detrans em escolher qual médico ou qual entidade vai fazer a inspeção de saúde de vocês. Qualquer um pode dar o atestado de saúde para vocês. O Tarcísio já acabou, Tarcísio? Com o simulador? Já acabou com o simulador para tirar a carteira de motorista. Só com essas duas medidas, o exame de saúde e o simulador, menos aproximadamente R$600 na carteira de motorista de vocês. Jair Bolsonaro também, por fim, garantiu que a partir da semana que vem no Brasil, todos os radares móveis serão retirados das estradas do Brasil. O presidente que cumpriu então essa agenda no final desta manhã, aqui em Pelotas, na divisa, Juremir, na divisa aqui com Turuçu, na metade sul do estado. Ele atendeu rapidamente a imprensa e depois rumou em sua comitiva em 2 helicópteros para vistoriar também as obras de duplicação da BR-116, mas aí no trecho pertinho de Barra do Ribeiro, aonde os trabalhos estão sendo realizados pela equipe de engenharia do Exército. Logo mais o presidente deve deixar então o solo gaúcho, deve deixar o estado do Rio Grande do Sul, isso porque Jair Bolsonaro tem um encontro, uma agenda marcada logo mais para as 4:30 da tarde em Brasília com o seu vice-general Hamilton Mourão. Alguns bastidores rápidos sobre essa vinda do presidente. O mau tempo fez com que ele desembarcasse em Porto Alegre e viesse aqui para Pelotas por meio de helicópteros, acabou não desembarcando na base aérea de Canoas. Ele estava acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do ministro Osmar Terra, que cuida da pasta de cidadania, e também do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Parlamentares do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, líder da bancada gaúcha, estava presente, assim como Afonso Ram, ele que defende a duplicação da BR-116 em âmbito federal, além do senador Luiz Carlos Reis. Eles estiveram todos, então, acompanhando esse deslocamento, tanto de Brasília quanto para as agendas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Zé Nunes, deputado estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, também é o deputado da Frente Parlamentar em duplicação da BR-116 em âmbito estadual, acabou sendo muito vaiado, disse que recebe com tranquilidade essas críticas, mas disse que faz parte sim da democracia, inclusive reforçou que a duplicação da BR-116 não pertence a partido algum. No pronunciamento de abertura, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, ela acabou discursando aqui para um público de cerca de 150 convidados, mas acabou sendo muito vaiada. Os apoiadores de Bolsonaro também estiveram presentes, eram cerca de 150 a 200 militantes, acabaram pedindo as falas, destacando a postura de mito do presidente, acabaram abafando, neste caso, o pronunciamento da prefeita de Pelotas. Com vocês, aí no estúdio. Muito bem. Obrigado ao Lucas. Excelente trabalho lá em Pelotas, nos colocou a par de tudo. O presidente chamou um jornalista de petralha, o outro de idiota, lá de Brasília, e ainda usou esse termo que eu confesso nunca tinha ouvido um presidente usar, que foi cagar. Não sabia que fazia parte do vocabulário presidencial. Mas diz que o Lula usou uma certa vez. Ele falou coisa. Não, mas ele lápis aqui no microfone. O presidente liberou, pode dizer qualquer coisa. Mas esse final de semana, num dos posts na internet, um cara colocou que ele tem os intestinos ligados diretamente às cordas vocais. Bom, vamos fazer um intervalo, né? Que está atrasadíssimo. Isso. Vamos ao intervalo. Sindi Bancários, diga não à reforma da Previdência. APSEF RS, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul, coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Nós vamos ao intervalo ouvindo
música, valorização da música local. Deputado Pompeu de Matos vai gostar. Os músicos são Fabiano Bacchieri e o compositor Márcio Pires. Já voltamos. Venha, boi, pesando nota por nota. Venha, boi, pesam sinuelos na tropa. Justiça e capitão, paciência e companheiro. Quatro bois do mesmo. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Você sabia que todas as variedades de aveia plantadas no Brasil foram desenvolvidas na URGS? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Atenção, educadores. No dia 13 de agosto, aula na rua. Vamos paralisar todas as escolas estaduais em protesto contra os ataques de Eduardo Leite e Bolsonaro. Já são 44 meses de salários atrasados e 5 anos sem reajuste. Agora, atacam a nossa aposentadoria e o plano de carreira. Vamos fazer um grande ato na Praça da Matriz, em Porto Alegre, às 14 horas. Mobilize-se. CPE Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Cachoeirinha é a primeira cidade a fazer o cercamento eletrônico, levando mais tranquilidade a você e sua família. Também investiu mais de R$2 milhões em tecnologia, armamentos e veículos. O resultado desse esforço já mostra uma redução nos indicadores de criminalidade, baixando em quase 55% o roubo de veículos, se compararmos os 5 primeiros meses de 2019 com os de 2017. Aqui, toda mudança é pra você. Prefeitura de Cachoeirinha. Cuidar de todos muda tudo. Este áudio terá 30 segundos. Dentro dele, pelo menos 4 pessoas sofrerão algum tipo de violência no país. Em poucos minutos, a violência terá causado uma morte por arma de fogo. Durante cada segundo, a criminalidade avança e a omissão só encoraja o crime. Mas é também a cada segundo que temos uma nova oportunidade de quebrar este ciclo. Um segundo contra a violência. Você decide se ela avança. Iniciativa dos veículos de comunicação do Rio Grande do Sul. Assados e assados, churrasco na brasa para levar, picanha, vazio, costela angus, maminha, além de lombo e costela de porco. E ainda tem o famoso medalhão de entrecô, a deliciosa paleta de cordeiro mamão e a promoção do kit galeto. Mais de 10 anos de tradição no coração do bairro Petrópolis. Avenida Bagé 594, esquina com a Carazinho, próxima Praça da Encol. Faça sua encomenda pelo telefone 30246963, 30246963, com teleentrega aos finais de semana. Assados e assados, carnes nobres para clientes de primeira. A Rádio Guaíba sabe que não há comunicação sem respeito e confiança mútua. Mesmo com todo o progresso tecnológico, na ponta de tudo estão as pessoas. Comunicação é compartilhamento.
é a capacidade de organizar a convivência entre pontos de vista diferentes. É por isso que a Guaíba é apontada como a emissora que tem os ouvintes mais fiéis do Rádio Gaúcho. Porque sabe que informar não basta para comunicar. É preciso estabelecer relações. Rádio Guaíba. Você ouve, você confia. Na hora de assinar, não tem nem o que pensar. Tem jornal que aumenta o conto e tem jornal que vai direto ao ponto. Ligue e assine o Correio do Povo, 3216-1606. Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Guaíba Notícias. Próximo sinal, 2 horas, em Porto Alegre, 18 graus. A Polícia Civil e a Companhia Especial de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros confirmaram que o corpo em decomposição encontrado nas imediações do bairro Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre, é do morador da Ilha da Pintada que havia desaparecido no Rio Jacuí. Márcio dos Santos Rodrigues, de 41 anos, estava com um amigo em um barco quando ambos caíram nas águas no dia 29 de julho passado. O outro homem foi resgatado e conseguiu sobreviver. A Bolsa de Comércio de Buenos Aires caiu mais 10% no início das operações hoje após a derrota do liberal Maurício Macri para o kirchnerista Alberto Fernandes nas primárias de domingo para a eleição presidencial de outubro. O índice Merval, que chegou a subir até 8% na sexta-feira em um ambiente de otimismo para Macri, caiu para 39 mil pontos na abertura do pregão. O peso argentino também reagiu mal, despencando 14% em relação ao dólar na abertura do mercado de câmbio. Informações do trânsito. Está chovendo na zona norte da capital gaúcha, cuidado com as pistas escorregadias, mas tem pontos aí de alagamento, chove fraco. Tem congestionamento agora no túnel da Conceição para você que vai no sentido Ossamento Leite, viu? Até o Oswaldo Aranha, um pouco mais de atenção no trecho, sem acidentes. Avenida Mauá pode ser uma alternativa se você vai no sentido da região do Centro Histórico. A Protásio Alves está congestionada no trecho comum para o horário, entre a Amélia Télias até o viaduto Tiradentes. Para você que está chegando, saindo da capital, sem acidentes pelas rodovias federais ou congestionamentos. Envie dinheiro ao exterior com Western Union. Baixe o app W Brasil, siga o passo a passo e envie uma conta bancária no exterior. Escolha o Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo instável com chuva em Porto Alegre, agora na rua Caldas Júnior, 18 graus. Enquanto os indicadores econômicos apontam para uma recessão técnica nos 2 primeiros trimestres de 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu paciência com o governo Jair Bolsonaro após debate sobre a medida provisória da liberdade econômica promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. Guedes pediu que os críticos não trabalhem contra o Brasil e que tenham um pouco de paciência com o governo Bolsonaro. Guedes lembrou que a MP da liberdade econômica é uma mudança conceitual que faz parte das reformas que o atual governo quer fazer no Brasil. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos, vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018.
Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Bah, não consigo mais nem ver esses números. Vou pegar um café na máquina do Ponto dos Cafés. Quer que eu traga um pra você, Cláudia? Ah, quero sim, obrigada. Pode ser um cappuccino de avelã. Ponto dos Cafés, desde 1992, ligando pessoas. Acesse nosso site pontodoscafés.com.br e conheça toda a linha de soluções para empresas dos mais variados portes. Comemorando 10 anos de sucesso em todo mundo, vem aí os jovens tenores premiados em Sanremo e aplaudidos por Bárbara Streisand e Plácido Domingo. Preparem seus corações para muitas emoções. Il Volo, no show Música em Tour Mundial. Somente 22 de outubro no Auditório Araújo Viana. Il Volo, em uma celebração histórica. Informações poladian.com.br. Vendas Uhu. Hoje, 8h45 da noite. Depois de tantas guerras, afrontas ao poder do Deus único e maldades contra o povo de Israel, a conta de Jezabel finalmente vai chegar. A profecia de Elias vai se cumprir e a vida da rainha chegará ao fim. Hoje, 8h45 da noite. Fortes emoções no último capítulo de Jezabel, na tela da Record TV. Restaurante Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil com mais de 80 anos de tradição. Além de oferecer o verdadeiro sabor do churrasco gaúcho, tem os melhores filés e ainda selecionados pratos especiais. Estacionamento e espaço para gurizada com recreacionistas. Aproveite! De segunda a sexta, cardápio promocional. Diariamente, diferentes refeições para almoço ou janta a partir de R$21,50. Santo Antônio, Dr. Timóteo 465, teleentrega 3222-3130, 3222-3130. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública. Hoje ficou um pouquinho diferente ali na parte inicial. Estamos recebendo os deputados federais Delfino Bom Gás, do PT, Pompeu de Matos, do PDT, Sanderson Federal, do PSL, e o deputado estadual pelo DEM, Rodrigo Lorenzoni. Vamos ao nosso assunto, Daline? Vamos ao nosso assunto. A gente tem a informação, né, Jeremir, da relatoria do deputado Jerônimo Guerin, que é deputado federal gaúcho pelo PP, de que será votada amanhã no plenário da Câmara dos Deputados a MP da Liberdade Econômica, né? Esse texto, então, relatado pelo deputado gaúcho Jerônimo Guerin. E o deputado Rodrigo Lorenzoni, do DEM, tem um projeto de lei cuja elaboração foi justamente baseada e inspirada nessa MP da Liberdade Econômica, que flexibiliza uma série de regras, segundo os defensores da proposta, que ela acaba com a burocratização, mas estas ações são bastante criticadas, Juremir e ouvintes, por deputados da oposição e também por críticos dessa flexibilização. O deputado Rodrigo Lorenzoni nos conta um pouquinho qual é o objetivo e o que se pretende, tanto com o seu projeto que tramita aqui na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça, quanto nessa MP da Liberdade Econômica que será votada amanhã no plenário da Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Taline, boa tarde aos ouvintes da Guaíba, aos colegas de mesa aqui, deputado Bom Gás, deputado Sanderson, a ti, Juremir, deputado Pompeu, uma alegria estar compartilhando esse momento aqui com vocês. E, na verdade, tanto a MP, né, quanto o projeto de lei 231 que protocolamos aqui na Assembleia, visam começar a propor uma nova
filosofia, um novo direcionamento do foco do desenvolvimento econômico do nosso país. O Brasil, pelo menos desde a década de 30, apostou num modelo que, no nosso entendimento, se demonstrou falido. O Brasil apostou no modelo de desenvolvimento no qual o Estado era o protagonista. E aí o nosso Estado começou, seja ele federal, estadual e muitos municípios, a inchar inúmeras empresas, autarquias criadas, Nós chegamos até a excrescência de no Acre ter uma fábrica de preservativos que o sócio majoritário é o governo federal, e começou a desvincular daí as ações do Estado daquilo que são as necessidades prementes da nossa sociedade, E à medida que esta máquina ia ficando pesada e inchada, ela começou a ficar também refém de uma burocracia que precisava gerar recursos para pagar esta máquina, ou seja, muitos instrumentos burocráticos e estruturas burocráticas do nosso Estado têm fim nela mesmo, que é justamente para justificar alguma forma de arrecadação para o Estado manter a capacidade de pagar a sua estrutura. E isso nos trouxe dois grandes problemas, Um é que a própria estrutura estatal paga este preço hoje, vide os sucessivos atrasos de salários dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Não há nada mais cruel do que atraso de salário, porém isso acontece porque simplesmente não há dinheiro, ou seja, pelos 14 milhões de desempregados que nós encontramos no nosso país, 483 mil deles aqui no Rio Grande do Sul, fruto desta equivocada política de desenvolvimento. Por que eu fiz esse preâmbulo? Porque é importante esta contextualização para nós entendermos o princípio do projeto. O projeto parte do princípio em que o desenvolvimento econômico do país, ou do Estado, ou dos municípios, passam pela atividade empreendedora, passam pela iniciativa privada, que a partir daí irá movimentar a economia, gerar empregos, gerar renda, o Estado vai acabar auferindo maior arrecadação, e aí se promove o desenvolvimento social. Então, a MP e o projeto de lei trazem questões como, talvez, o princípio mais fundamental é da presunção da boa-fé do indivíduo, do empreendedor. Hoje, a gente sabe que para abrir uma empresa no Brasil, levam-se meses, às vezes anos, às vezes décadas, E, muitas vezes, porque se parte do princípio que o empreendedor é errado, ele já parte da má-fé. Por isso nós temos que ter inúmeros protocolos, firmas reconhecidas em cartório, muitas vezes para provar que nós somos nós mesmos, formulários para todos os lados. O que o projeto trabalha do ponto de vista de materializar este princípio da presunção do indivíduo, da presunção de boa-fé do indivíduo? No momento em que o indivíduo entregar, e aí estou me referindo também às atividades em que isso é possível, as atividades de baixo risco. Não há uma busca de liberalidade absoluta nem na MP nem no projeto, mas que ele entregar os documentos necessários para começar a iniciar a sua atividade empresarial, o governo terá um prazo para lhe retornar. Se neste prazo o governo não lhe retornar, ele passa a ter uma liberação tácita, ou seja, nós iremos partir do princípio que o empreendedor entregou tudo aquilo que se fazia necessário e passa a trabalhar até que o Estado se mobilize, E se houver alguma fraude, aí a lei tem que punir. A lei tem que servir para punir quem sai da linha, não para impedir quem quer se desenvolver. Então, em linhas gerais, este é o primeiro conceito importante. Deputado Elvino Bongás, boa tarde. Boa tarde, te saudando, Taline, Juremir, deputado Sanderson, Pompeu e Rodrigo e ouvintes. Nós fomos ao presidente Rodrigo Maia para que ele tirasse desta medida provisória todos os jabutis que foram aprovados. E nós estamos agora por votar, dentro da ideia da liberdade econômica, que tudo que vier em torno de facilitar, desburocratizar, tem inclusive o e-social, que é o contrário, eles querem tirar o e-social, Mas tudo que vier para micro e pequena empresa, para ela ter facilitação, para ela ser empreendedora, todos nós concordamos, isso não tem problema nenhum. A questão é que o projeto, ele traz graves problemas e foi piorado pelo relator. O relator permitiu, por exemplo, Juremir, que algo que é sagrado para o trabalhador, que é o domingo, o dia de descanso, e se ele então trabalha num domingo e feriado, ele precisa ter uma hora extra, ele precisa ter a compensação por esse trabalho especial.
agora está legalizando. Atenção, a medida provisória, se for aprovada, vai dizer o seguinte: se você trabalha em domingo, se você trabalha em feriado, você não vai ter mais pagamento diferenciado. Você vai ser que nem um dia de semana. Vai ser compensado num dia de semana ou não. Essa questão. Bom, isso é um jabuti inaceitável no tema da liberdade econômica, porque a liberdade econômica aqui é apenas na visão do patrão e da máquina. E aí eu vou dar o segundo dado. Não ficou assim, um domingo em cada 7 não, folga? Isso seria. E não tem o pagamento dobrado no domingo? Não tem. Tem? Não terá. Não terá. Eu não gosto da medida, mas ela prevê isso. Primeiro, não tem a compensação por horas extras. Não, continuará. E tem, o empresário. O Jerônimo Gergen na televisão tem que dizer que é dobrado no domingo. Claro, vai haver, senhores e Julemir e Bongás, uma liberalidade. Vai poder aqueles que quiserem, o empresário que quiser, abrir os domingos e pagar por isso. Ele vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar hora extra e hora dobrada. Porque hoje é proibido. Nós tivemos aqui Olimpíada, tivemos aqui no Brasil, tivemos Copa do Mundo, inclusive aqui em Porto Alegre, né? Eu me lembro do domingo que a Holanda veio jogar aqui. Holanda e Argentina, não era? Domingo, shopping Praia de Belas fechado. Mas por que não? Porque é domingo, a lei proíbe. E os empresários queriam, os trabalhadores queriam, que imagine quanto iam vender. Os gringos com euros e nós aqui. Não pode, a lei proibia. Isso aí agora vai autorizar. Não, já podia abrir, ele fazia um acordo de trabalho. É que nem no final do ano, quando tem perto das festas natalinas no final do ano. Mediante acerto coletivo. Acerto coletivo, claro. Aí pode fazer. A diferença agora, vamos ler também o que está no projeto. A diferença é que você trabalhava, Jeremy, de segunda a sexta. Agora você vai trabalhar de terça a domingo. Isso, até sábado. Agora você vai trabalhar de terça até domingo. Você vai ter a segunda-feira. Então o domingo que você vai trabalhar, que seria um dia, digamos, sagrado para ti, você vai compensar com a segunda-feira. E esse é o projeto de lei. E mais do que isso, a cada quatro domingos, quer dizer, seria um domingo por final de semana, então você teria essa possibilidade. Saiu na imprensa, eu vi essa matéria no Jornal Nacional sábado de noite. A gente está tentando o contato com o relator, o deputado Jerônimo Gergen, para ele nos esclarecer esses pontos. Vamos tocando Mas só eu quero levantar um outro ponto, que além disso, tem o tema do trabalho da fiscalização. O trabalho, digamos, dos auditores fiscais. Em relação ao mundo do trabalho, nós infelizmente temos ainda lugares onde tem máquinas, onde as pessoas têm grandes incidentes de mutilação, de se machucar. A cada 3 horas no Brasil, uma pessoa morre no serviço por acidente de trabalho, a cada 3 horas, ou ficam mutiladas. Bom, agora a atenção vai aumentar sobre a máquina, a preocupação, e não sobre a pessoa. Tal ponto que a dificuldade para a fiscalização aumenta e a CIPA, hoje todo mundo sabe que tem assim as CIPAs, além disso serão mantidas. Elas agora, até 20 trabalhadores numa empresa, não haverá mais CIPA, ou seja, que é o controle exatamente da participação das pessoas para não ter acidentes de trabalho. Eu não quero pessoas mutiladas. E aí, então, em nome da liberdade econômica, nós vamos estar criando situações de mutilar ou de pessoas morrerem no serviço. Pompeu de Matos. Olha, Julemir, cumprimentando a tia, a Taline, ao Sanderson, o Bongás e o nosso querido Lorenzoni. Primeiro dizer que, se me permite aqui, até para fazer um contraponto ao repórter que disse o que ele disseram, que lá a questão da 116 tinha um deputado lá que apoiava a 116. Na verdade, a 116 só anda porque os 31 deputados e os 3 senadores abriram mão das emendas parlamentares, ou pelo menos não abriram mão, eles direcionaram as emendas para a construção da rodovia 116. Então isso tem que deixar muito claro, todos os deputados e senadores, inclusive uma das verbas foi lá para a ponte sobre o Rio Uruguai por Xavier São Javier, e por circunstâncias técnicas não foi possível investir o dinheiro, retornou o dinheiro e nós direcionamos, todos os deputados votamos para que esse dinheiro fosse para a BR-116. Só daria para dizer, Pompeu, me permite, a obra só teve andamento porque teve a emenda dos deputados, porque no orçamento do governo federal não havia rubrica necessária. Tinha rubrica sem dinheiro, era troco, só para constar. Por isso que o presidente Bolsonaro disse agora que vai colocar 100 milhões. Eu espero que seja 100 milhões da parte do executivo. E não contando com, porque os deputados, existe uma regra, existe uma lei
e que ele tem à disposição um percentual de recurso mínimo, não dá 1% do orçamento da União, e nós direcionamos essas verbas. E no caso nós priorizamos a 116 e vamos priorizar depois a 290, mas eu espero que esses 100 milhões. Quanto a bancada repassou em emendas depois? Oi? Quanto? 80 milhões. 80 milhões. Para esse ano. O orçamento de 2019. Sim. 80 milhões. E cada ano foi em média, às vezes teve mais, às vezes teve menos, 80 milhões do recurso da verba dos deputados federais. E aí todos eles, isso é importante dizer isso. Quanto à MP, eu quero dizer assim, primeiro ao Lorenzoni aqui. Eu quero parabenizá-lo, não é do meu partido, e concordar com ele. E eu queria que fizessem lá o que ele fez aqui. O Lorenzoni apresentou um projeto de lei. Por que o governo não apresentou um projeto de lei lá? Lá eles fizeram uma medida provisória, correndo tudo a toque de caixa para que não tivesse o debate. E esse debate, tu vai dizer assim, houve, mas não na pluralidade que tinha que ter, porque nós debatimos a Previdência. A Previdência ganhou um volume do debate, enquanto a Previdência era debatida, andava a questão Vou ter de interromper um pouquinho para a gente aproveitar que está na linha o deputado Jerônimo Gergen, ele conseguiu um minutinho lá para nos atender e assim já esclarece esse tipo de questão. Deputado Jerônimo Gergen, boa tarde. Tudo bem, Jerônimo? Boa tarde a você, aos ouvintes, aos meus colegas que estão aí no estúdio, um prazer conversar com vocês. Então, a questão que surgiu aqui, deputado Jerônimo Gergen, na medida provisória, essa da liberdade econômica, os trabalhadores que atuarem nos domingos terão um domingo sobre 7, é isso? E terão pagamento dobrado ou não terão terão o pagamento de um trabalhador normal de dia de semana? Ou em banco de horas? Terá dobrado e não terá nenhuma alteração de direito. Na verdade, o jornal Estadão fez uma matéria semana passada com uma interpretação errada, como se o trabalhador só fosse ter folga depois de 7 domingos. Na verdade, não tem nada a ver disso. Ele tem imediatamente a folga na sequência, sendo que após 7 domingos é obrigatório que a folga seja num domingo. Então, não estamos alterando nenhum direito com relação a isso, apenas liberando o negócio em si a atuar no domingo, cumpridas as regras, inclusive o pagamento. O domingo trabalhado, deputado, vai ser pago de forma dobrada. Dobrado, exatamente. E com a folga imediata durante a semana. Em relação à votação, realmente a MP continua na pauta e vai ser votada amanhã pelo plenário da Câmara dos Deputados, como o senhor havia combinado com o presidente da casa, Rodrigo Maia? Eu estou fazendo os ajustes aqui, ouvindo as bancadas. Na sexta-feira mandei para todos os membros da comissão uma proposta de emenda aglutinativa. Estou conversando, vou agora lá no Ministério da Economia para deixar tudo pronto, porque amanhã está pautado o item da medida provisória no plenário. E aí, claro, teremos o debate que é normal dentro do processo legislativo, né? Mas ele está marcado para amanhã a votação. Tem algum ponto que o senhor acredita que possa gerar maior resistência no plenário? Olha, eu tenho procurado ouvir os deputados, as entidades. Hoje pela manhã no STJ ainda está acontecendo um seminário bem importante lá também. Nós estamos buscando aquilo que é possível diminuir de atrito e de polêmica, fazer, né? Então, para que chegue em plenário o principal e não o periférico para ser debatido, né? Então nós vamos ter algum debatinho nesse ponto da liberação do trabalho nos domingos. Eu acho que aí vai ser um dos maiores debates que nós teremos, como já aconteceu na própria comissão especial. Jerônimo, é bom gasto, tudo bem? Tudo bem, gente. Isso, tudo bem. Não, só o tema é o seguinte, que é muito importante, eu acho importante essa tua informação, porque se a pessoa trabalha ao domingo, ela recebe como num dia normal e ela será compensada no banco de horas no outro dia. O que você está dizendo é que ela terá o pagamento dobrado, ou seja, vai continuar a legislação como está. Isso está no teu relatório? Na emenda aglutinativa que tenho feito interlocução através do seu colega, o deputado NVR, que é o representante junto com a deputada Margarida na comissão.
Isso, porque então, só para lembrar bem aqui, essa proposta é muito importante e é importante, eu faço questão de falar isso ao vivo aqui, porque nós queremos votá-la assim. Porque esse foi o debate que eu tive, inclusive, com a deputada Margarida Salomão e com o deputado Enio VR, até fiz um vídeo, um áudio sobre isso, porque essa não era a proposta. Se agora incorpora e realmente, e aí eu acredito que, sendo o teu relatório, né, Geraldo, você vai votar a favor do seu relatório, que a gente possa votar amanhã, se for votado, ou a hora que for votado, que não tenha o que estava no projeto anterior, que era não ter a remuneração extra e apenas a compensação da hora, tá? Então é importante que a gente reafirme isso. Com essa alteração o PT vota a favor, deputado Bongas? Não, no projeto como um todo não. Nesse aspecto é o que nós fizemos na Previdência. A Previdência queriam fazer, digamos, até a capitalização queria fazer na Previdência. O que nós fizemos? Nós fomos trabalhando para tirar as crueldades. E, obviamente, no final nós votamos contra, enfim. Agora, nesse aspecto, não tem só esse ponto. Tem o tema das CIPAs, tem o trabalho dos auditores fiscais, tem o trabalho do ex-social que nós achamos que tem que... As CIPAs vão ser extintas ou não, deputado Jerônimo? Não, foi retirado também essa alteração aí, na linha do que eu tinha dito, né, Torinho? Tem tanto problema no Brasil que daria para fazer uma lei com mais de 100 artigos. Só que o tempo da medida ficou tão curto que eu estou me concentrando no principal, para que a gente não tenha, como falei, esse debate de pontos individualizados que acabariam fazendo um debate do que o mérito em si. Então nós estamos retirando esse ponto, já saiu do texto ainda na sexta-feira. Jerônimo, deputado Pompeu de Matos, tudo bem? Não, a nossa preocupação, é claro que nós gostaríamos que isso fosse debatido em forma de projeto e não de medida provisória, mas enfim, não vamos ficar aqui chorando leite derramado. Qual é a nossa preocupação? A proposta veio com 18 artigos e saiu da comissão com 53 artigos, e ali tem jabuti, mas tem tudo que é bicho que não trepa em árvore, então lá em cima, na Cite ponta... 1 ou 2. Cite 1 ou 2. A questão trabalhista, por exemplo, ingressou muitas coisas envolvendo aí. Permite um exemplo bem concreto, que é da tua área, do mundo do trabalho. No mundo do trabalho, por exemplo, banco. Eu vou pegar os meus colegas do Banco do Brasil, estão enlouquecidos, né? Para abrir banco de sábado, né? E domingo, né? Então, tem muito jabuti. Qual é a nossa preocupação? Se eu for citar aqui, Jeremir, desses 53 artigos que ela ficou, tem 20 jabuti. Sem Pompeu, só para facilitar, é que você não está acompanhando tanto. Tá do Jerônimo. Nós já mudamos na sexta-feira com a proposta da emenda aglutinativa. Na verdade, foram 301 emendas. Sim, ao total. Eu tentei atender o máximo possível dos colegas, inclusive emendas suas. Sim, eu sei, dou testemunho. Agora nós estamos ajustando para a votação. Então não está desse tamanho, não. É melhor que o deputado Dagoberto do PDT me informe exatamente, posso até te mandar a emenda aglutinativa aqui, porque o que nós estamos justamente fazendo é cuidando desse detalhe. E depois, é claro que ficou um pouco maior, não do tamanho como tu disseste, porque nós estamos também salvando a medida provisória 876, que é aquela que fala da abertura e fechamento de empresas, que caducou e que tem tudo a ver com essa questão da burocracia. Então nós achamos por bem resgatar essa medida. E esse tema do trabalho dos bancos, você estava falando com seus colegas, eu acho que quem tem que cuidar melhor são os sindicatos, que ao longo do tempo ficaram impedindo o trabalho dos bancários e perderam para a tecnologia. Eu não acho que um banco vai abrir domingo, não, mas nós estamos dando o direito de fazê-lo, né? Porque senão o bancário está perdendo emprego para o aplicativo mesmo, porque as pessoas nem vão mais nos bancos. Mas os bancos vão abrir sábado e domingo ou não? Se quiserem, não estão sendo, ninguém está sendo obrigado a abrir. Nós estamos autorizando 80 setores a fazê-lo. Pois não, essa é a preocupação, eu quero dar aqui, vamos dizer assim, um voto de confiança, até porque eu sei do teu trabalho, o esforço. Eu não sou da comissão, o nosso indicado lá, o deputado Dagoberto, lá do Mato Grosso do Sul, um excelente deputado, tem bom entrosamento contigo, tem divergências, tem convergência, mas a gente demonstra a preocupação, e eu sei que tu fizesse aí, acho que foi na sexta-feira, chegasse a concluir uma emenda aglutinativa, que é uma espécie de um novo texto, né?
E eu confesso que eu li por cima hoje pela manhã, como eu tinha que estar aqui. Não é um tema que me diz respeito no sentido do debate na comissão, porque eu não sou membro da comissão, mas no plenário eu tenho que estar por perto. Vou apresentar essa emenda relativamente, ou pelo menos um destaque, em função da questão do trabalho do sábado e domingo, da questão dos bancários, que é extremamente preocupante. Tu dissesse, o banco perdeu para a tecnologia. Não, o banco não perdeu para a tecnologia, os bancários não perderam, eles ganharam com a tecnologia. Agora então bote a máquina a trabalhar sábado e domingo e deixa o povo descansar sábado e domingo. Essa é a diferença que se estabelece. Agora pergunta, e poderá continuar, né, porque afinal não estamos mandando ninguém trabalhar, nós só estamos criando a condição legal, se assim entender, aquele setor possa fazer. Sim, eu te entendo, mas só que quando sabe aquela coisa assim, quando é proibido não acontece, quando pode, é claro que vai acontecer, é claro que eles vão abrir o banco de sábado e domingo, nós vamos criar uma confusão aí. Esse é o debate. Primeiro, assim, na condição de precariedade hoje que está no mundo do trabalho, no momento em que é dada a exigência e o patrão do seu banco, no caso, ou um patrão do céu, se você vem trabalhar, se não vem trabalhar, você está desempregado. Ou vem, ou vai. No caso dos bancários, deputado Jerônimo Guerra, pagamento trabalha sábado e domingo, é pagamento dobrado também? Jerônimo, volto a dizer, não estamos mexendo nos direitos trabalhistas. Todos os direitos, como falei, serão cumpridos. Então, recapitulando, está na sua emenda aglutinativa que o trabalho aos domingos terá pagamento dobrado, a folga acontecerá necessariamente durante a semana e uma vez a cada 7 semanas será a folga obrigatoriamente no domingo. Exatamente, estamos concluindo o texto para amanhã, quando os meus colegas chegarem aqui, poder ficar bem tranquilo para votar no dia. Não, só uma informação, para não parecer que nós estamos antes com informações erradas aqui. O que eu tenho é o relatório aprovado na comissão. Sim. E lá está exatamente isso. Ele está mudando. Agora, nesse final de semana... Não é mais esse, Albino. Não é mais esse. Mas eu estou dando a informação para o ouvinte estar acompanhando, porque eu estou falando em cima do relatório aprovado, do que eu tenho formalmente. O que eu tenho agora é que o deputado já está apresentando uma aglutinativa. Isso, que não existe ainda. A aglutinativa não existe ainda. Isso que eu estou dizendo. Plenário. A aglutinativa não existe. Preciso dizer isso para as pessoas que estão ouvindo. A aglutinativa não existe ainda. Ela será apresentada. Eu estou trabalhando ela. Eu já mandei uma minuta aos membros da comissão. É isso que eu estou te dizendo. Sim. Mas eu quero dizer assim. Foi essa minuta que eu li e vou dizer para ti assim, ó. Nós somos parceiro, é importante dizer assim, essa questão da burocracia, do entrave, de abrir portas, de facilitar, nós somos parceiro. Aliás, eu me lembro, o Collor começou a fazer isso, lembra lá atrás? Tinha o Sarney, não me lembro. Foi criada uma lei da desburocratização. Só que era burocrática, né? Então a gente tem que tirar a burocracia, tem que destravar, tem que fazer as coisas andar. Eu sou solidário, sou parceiro, os nossos empresários, empreendedores não podem ficar aí à mercê de resposta nenhuma. Agora, nós não podemos também, a pretexto de fazer uma coisa que é necessária, que precisa ser feito, que todo mundo reclama, que tem direito, nós podemos, a pretexto desse discurso bonito, interessado e interessante, nós incluir algumas coisas para castigar o pessoal. Esse equilíbrio é que a gente quer encontrar, esse é o nosso desafio. Estou fazendo esforço para isso. Deputado Ótimo, Sanderson. tamo junto. Jerônimo, um abraço. Sanderson, quero te cumprimentar pela forma lúcida com que tu conduziste esse processo e assinalar aqui, ressaltar o atendimento, uma demanda aos caminhoneiros, que com a criação daquele documento único eletrônico, isso aí é algo que desburocratiza, que traz agilidade e inclusive diminui custo na cadeia do transporte. Parabéns, e certamente essa semana nós estaremos aí na Câmara debatendo, votando e, se Deus quiser, aprovando a medida, seja ela pelo relatório ou pela emenda aglutinativa que será de plenário. Parabéns, Jerônimo. Muito obrigado, Sanderson. Uma última observação, deputado Elvino Bongás, sobre isso. Comemorar junto com meus colegas aí, cumprimentá-los também, porque esse anúncio da 116 hoje, como já comprou falar antes, é uma luta bastante antiga da bancada. Em alguns momentos, se não fossem as nossas emendas da bancada, o Salvador não teria avançado em nada. Então a gente fica muito feliz, não pude estar aí no estado hoje, porque estou em Brasília justamente em razão desse trabalho do MP, mas queria cumprimentar os gaúchos por essa conquista e que ela não pare daqui para frente. Jerônimo, nós registramos isso, que foi nossa emenda, decisão dos deputados e senadores de colocar essa questão que tu registras muito bem agora. E tem um tema ainda que eu gostaria, e talvez tu já possa dar a resposta para que isso esteja, que era uma observação que nós fazíamos
sobre a questão de contratos terceirizados. Se hoje tem uma empresa que tem um contrato terceirizado e esse contrato é encerrado, os trabalhadores, se eles não recebem o seu pagamento, quem respondia, a empresa original contratante da terceirizada, ela respondia solidariamente pelos compromissos. Subsidiariamente. Isso, subsidiariamente. E agora, pela informação anterior, não sei se você corrigiu isso também, porque na verdade tira a responsabilidade do... Aqui, né, que a medida, a comissão especial demorou muito para ser instalada, levou 45 dias. Depois o senador presidente ficou adoentado, levou mais 2 semanas para ter a atividade da comissão. Aí no recesso grande contou o tempo. Então eu estou aproveitando essa última semana e hoje, daqui a pouco, alguns minutos, e ainda amanhã, por isso eu procurei sempre mandar os relatórios antes, com o tempo das bancadas poder olhar, né, para eu fazer a filtragem e agora trabalhar. Mas isso tudo está sendo alterado ali em vários pontos dessa questão trabalhista. Muito bem. Jerônimo Guergue, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Sempre à disposição, prazer conversar com vocês. Um abraço. Vamos fazer um intervalo ouvindo aquela que é talvez a mais bonita de todas as músicas do cancioneiro nativista, Os Homens de Preto, com o grupo Caverá. Os Homens de Preto, os Homens de Preto. Já voltamos. Trazendo a boiada, vem vindo, cantando, dando gargalhada. E o bicho coitado não pensa nem nada, só vem pela estrada direita chateada. Deus, 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 você fez. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Atenção, educadores! No dia 13 de agosto, aula na rua. Vamos paralisar todas as escolas estaduais em protesto contra os ataques de Eduardo Leite e Bolsonaro. Já são 44 meses de salários atrasados e 5 anos sem reajuste. Agora, atacam a nossa aposentadoria e o plano de carreira. Vamos fazer um grande ato na Praça da Matriz, em Porto Alegre, às 14 horas. Mobilize-se. CPE Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. Hoje, 10:30 da noite, você acompanha os bastidores das operações de segurança no maior terminal aéreo do país, Aeroporto de Guarulhos, um dos lugares onde mais se apreende drogas no mundo. E os principais flagrantes dos crimes que acontecem por lá, você confere na nova estreia da Record TV. Hoje, 10:30 da noite. César Filho apresenta Aeroporto, área restrita, na tela da Record TV.
Venha assistir o Tá na Mesa, dia 14 de agosto, com Carlos Casarré, procurador-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, Fabiano Dalazen, procurador-geral da Justiça do Rio Grande do Sul, e os vice-presidentes da Federação, Anderson Cardoso e Fernando Marchetti, para abordar o tema a atratividade do Rio Grande do Sul para investimentos. Informações e venda antecipada de ingresso pelo fone 3026-4800. Realização Federação. Patrocínio Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, Badesul, Banco do Brasil, Federação das Unimedes do Rio Grande do Sul, SafeWeb, Banrisul, Tecom, Processor, Grupo Marpa, Sebrae, Osergues e Braskem. Seu happy hour é no Chalé da Praça 15. Com mais de 130 anos de história, é o lugar ideal para tomar o chopp mais tradicional da cidade e saborear os melhores petiscos. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, com os deputados federais Elvino Bongás, Pompeu de Matos, Sanderson e o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni. Esses últimos 20 minutos agora é livre, vamos falar de vários assuntos. Então a pergunta é bem direta. Um presidente da República falar em discurso que é para cagar mais ou menos, é ou não é chinelagem? Deixa eu começar. Quer começar? O Rodrigo Lorenzoni eu posso falar uma frase e depois o Pompeu segue. Eu repito a pergunta do Juremir no seguinte sentido: o presidente da República chamar ou dizer que as mulheres têm grelo duro, é chinelagem ou não é chinelagem? É chinelagem. Bom, eu vou dizer assim, ó, eu não apoiei o Bolsonaro, obviamente. Eu tinha meu candidato, o Ciro Gomes, que me honrou muito com os 14 milhões de votos de brasileiros que votaram e confiaram nele. Obviamente que eu não queria que o Bolsonaro fosse o presidente, pelo menos não era o meu, né? Mas eu reconheço, ele venceu, ganhou, eu reconheço que ele ganhou, eu respeito, é o presidente, até para mim ser reconhecido e respeitado, porque eu também ganhei, eu também sou deputado. E eu procuro manter a relação, não só o jeito, o conceito, o respeito, até para mim ser respeitado. Mas o presidente tem um jeito que, olha, ele acaba atrapalhando o próprio governo dele. Porque eu sei que todos nós, às vezes a gente se passa no dizer, acha que esse estado de grelo duro é ridículo dizer isso, né? É ridículo mesmo, embora seja uma palavra, vamos dizer assim, pouco comum, porque as pessoas não sabem, aí no linguajar, não sabem nem o que é bem isso, né? Agora, o Bolsonaro exagera no chulo, e ele não precisa exagerar. Ele é o presidente da República, ele tem que ter uma linha, uma postura, uma conduta pro bem dele. Mas Pompeu, se me permitir, os senhores, tanto o Pompeu como o Bongás, foram deputados federais, colegas do Jair Bolsonaro. Sim. Esse é o jeito dele. Não era. Mas ele como deputado federal, ele se notabilizou por ser uma pessoa sincera, autêntica, que não dá meia volta e tal, né? E me parece que tem havido uma intolerância, que não houve essa intolerância com o seu FHC, não houve essa intolerância com o Lula, que cada declaração do Lula, em momento Lula, quando o Lula disse isso aí, a imprensa quase acabou com ele. Então eu quero dizer assim, mas agora também estão querendo pau do Jair Bolsonaro. Ou seja, normal. O que eu quero dizer para ti, que segue, Anderson. O governo, a máquina está trabalhando, houve um enxugamento de 29 para 22 ministérios, que foi algo muito bom. Mas não é essa. Houve a diminuição em 30 mil CCs. Já estou fazendo aqui um resumo de 6 meses. Não é esse o problema. Houve privatizações, ou melhor, concessões de aeroportos. Houve um leilão de 1/3 da rodovia Norte-Sul. Coisas também estão sendo realizadas. Isso vinha andando. Ok, estão sendo realizadas. Ele deu sequência. Mas vamos dar tempo para os homens trabalharem. Tá bem. Não, eu não tenho nenhum problema, não sou eu que vou atrapalhar, impedir, mas eu vou pegar a frase do general, como é que é? Santos Cruz, né? O general Santos Cruz, ele disse uma frase que para mim é emblemática. Aliás, eu fiz um debate lá em Brasília e um deputado disse para mim,
Eu sei, vocês aí, do PDT, vocês são contra o governo militar. Eu digo, não, me compreenda. Eu não prefiro o governo militar, eu não apoio o governo militar, mas não tem nenhum problema de ter militar no governo. Não existe governo no mundo sem ter militar. Em lugar nenhum do mundo, não existe. E a gente tem que compreender. Agora o governo não precisa ser militar, mas quem está salvando o governo do Bolsonaro ainda são os militares, que estão tendo hierarquia, ordem, postura, urbanidade. Eu estou dizendo aqui com transparência, com clareza. E o Santos Cruz diz assim, ó, se tirar a fumaça da frente, o governo mostra o que está fazendo. Quem é que faz a fumaça? É ele. CO2. É fumaça, não sei do que se é de cocô, do que é. Eu quero... Fumaça, não, só que me concluir aqui. Fumaça todo dia. Então o governo atrapalha o governo dele com esses factoides. Aí um dia ele vem e fala mal do pai do presidente da OAB, que já morreu há anos, ninguém lembra mais, tá esquecido, ele puxou outro daquele assunto, outro dia ele fala do cocô, outro dia ele fala da Amazônia, outro dia ele fala do Ustra, do Brilhante Ustra, chama lá a mulher para mandar. Mas o presidente Bolsonaro é o líder do governo, claro, mas ele não é o governo. Eu sei, mas é por isso que eu digo. Nós temos lá Sérgio Moro, Paulo Guedes, Tarcísio, tinha Sérgio Moro, mas quando o presidente tinha fala Sérgio uma Moro, verdadeira seleção de ministros. Tá bem, aí, eu não tenho contra Bolsonaro é o líder, mas ele não é o governo sozinho. Mas eu tô falando, só para me concluir. Ser democráticos aqui. Eu quero concluir porque eu vou pedir licença, para mim também sobre para mim sair. Eu digo assim, a única coisa que eu peço, assim, ó, e disse ao pessoal do Bolsonaro, diminui o tom dessas brigas, que é bom pro governo dele, é bom pro Brasil. Eu não tô aqui para desmerecer, desfazer o presidente. Eu quero que ele vá bem, porque ele indo bem, vai bem o Brasil. Eu quero que melhore. Você não precisa ficar falando, tu é petralha, tu é isso aqui. Olha para frente. O governo tá olhando pro retrovisor, governando olhando para trás, vai dar com a cara no muro. Olha para frente, que o Brasil tem que andar para frente, e esse é o governo que ele precisa fazer e é o que o Brasil espera dele. Eu também, muito obrigado. Eu acho, então, respondendo, Juremir, obrigado por sair aqui por isso. Juremir, respondendo a sua pergunta, ele falar disso é chinelagem ou não? É chinelagem, sim. Mas por que ele faz? Isso que eu queria observar com os eleitores aqui, com os ouvintes aqui. Ele precisa falar disso. Porque se ele não fala e cria um factoide cada dia, as pessoas vão dizer, peraí, mas e onde é que está o Queiroz mesmo? Que a Polícia Federal não está mais identificando agora, não está indo mais atrás do Queiroz, dos milicianos. Esse governo está infiltrado e a relação próxima do presidente. Mas enquanto ele fala que um dia é para fazer cocô, outro dia não, o pessoal não fala dos milicianos. Ou enquanto ele fala essa verborragia absurda, como ele falou hoje de novo, né? O que ele faz? As pessoas não falam que no caso Itaipu, onde o presidente e o vice-presidente talvez sejam impeachmentados no Paraguai, possa ter uma relação interesse comercial na Leros, conforme o suplente do Major Olímpio estava junto. Enquanto nós ficamos falando das bobagens inúmeras e infindáveis, né, do presidente, nós não falamos que o Brasil está no desemprego, que a economia está estagnada. Nós não falamos que o Moro, que era um hiperministro que estava moral para o governo, agora o governo tem que segurar o Moro. Parece que até o Bolsonaro já está meio chutando o Moro, como o Dallagnol também não tem futuro. Então, na verdade, assim, o que ele está fazendo? Para mim, ele está falando isso intencionalmente. Uma vez a Damares que viu Jesus Cristo lá em cima de uma goiabeira, outra vez ele está falando isso aqui. Agora estão dizendo que a terra não é redonda, a terra é plana. Esses dias, quando o cientista estava lá, o nosso ministro, o Marcos estava lá, o Sanderson estava junto, eu fiz a brincadeira, né, com eles. O senhor que é ministro do governo, um cientista, a terra é plana ou a terra é redonda mesmo? Como é que é essa história? Daí ele só deu risada, porque tem gente do governo que acha que a terra é plana, quer dizer, então nós estamos numa questão preconceituosa, em primeiro lugar, ideológica permanente. Olha que o governo está dizendo que dá para fazer ideologia, está fazendo permanentemente ideologia, vídeo discurso que ele fez hoje de manhã, e é para esconder a tristeza do povo. Nós não temos mais Minha Casa Minha Vida, foram liberados agora 3 bilhões numa nova medida provisória que corta do Rio Grande do Sul, num novo PLN, que corta 1 bilhão da educação. Os nossos estudantes que estão amanhã para ir para a rua para dizer não corte dinheiro da educação, eu quero estudar. Bom, em vez de dizer eu quero estudar, eu quero que não corte dinheiro da educação, a gente fala se vai ter cocô ou não vai ter cocô. Mas mente, que presidente é isso? Entendeu? O presidente tem que colocar dinheiro na universidade. Então é nesse sentido que eu estou falando, é chinelagem sim, mas essa chinelagem, Juremir, é intencional para fugir dos reais problemas. Enquanto isso, a base de Alcântara, que é do Brasil, não é mais do Brasil. A Amazônia está sendo destruída, tá? E
nós temos essa situação. Então, eu quero dizer, lamentando que estejamos nessa infeliz situação. O Rodrigo Lorenzoni pediu a palavra e depois tem uma questão de ouvinte para o deputado Sanderson e uma para o deputado Elvino Bongás, já adianto aqui, mas é depois do Rodrigo Lorenzoni falar. O Joel Lima quer saber da relação do PT com o PCC. E o outro ouvinte aqui, onde é que está, quer saber do deputado Sanderson se ele está aplaudindo o conluio entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro para botar o presidente Lula na cadeia. Rodrigo Lorenzoni. Bom, Júlio, eu acho que tem dois aspectos importantes de nós pensarmos sobre isso que nós estamos discutindo aqui. Talvez pela primeira vez no Brasil, nos últimos anos, ou nas últimas décadas, nós temos um presidente autêntico e que fala a verdade dele. Nós podemos discordar, nós podemos concordar, nós podemos entender que há um excesso ou que falta ímpeto ao presidente, nós podemos pensar o que quiser, mas o presidente fala o que ele falou a vida inteira dele. O presidente se relaciona com quem ele se relacionou a vida inteira dele. O presidente apresenta para a sociedade as suas ideias. E aí muitas vezes, não, mas ele não tirou a roupa de deputado. Não, ele nunca vestiu. Ele é o Bolsonaro. Ele tem esta personalidade e ele fala a verdade. Diferente, e isso é uma novidade na história recente do nosso país, diferente daqueles que vestiram uniformes, vestiram jaquetas, moldavam discursos para falar o que o marqueteiro pedia ou para falar o que poderia ser simpático à sociedade. E aí nós temos o resultado disso. Um está preso, a outra foi impeachmentada. Ou seja, há que se reconhecer que existem diferenças e que aquilo que está sendo dito pelo presidente, em muito, foi dito na eleição e teve ressonância na maior parte da população. Eu concordo com o Sanderson que há algum grau de intolerância com o presidente, sim. Eu não lembro de tamanhas repercussões das manifestações desastrosas de ex-presidentes nesta mesma dimensão, né? Então, nós precisamos olhar isto, né, como um todo. E outra coisa, dentro desta pouca tolerância, na minha opinião, nós temos que ver o que o presidente diz e o que se repercute do que o presidente diz, né? Semana passada foi anunciado que a isenção de impostos para remédios do câncer e da AIDS, pouco se falou. Quase 30 mil CCs cortados, pouco se falou. O Brasil chegou a ter 40 ministérios, hoje tem 20, pouco ou nada se falou, né? Ou seja, o que se repercute de forma majoritária dentro do que o presidente falou, também é algo que entendo que nós devemos refletir, né? E para concluir, com todo o respeito que eu tenho à atividade parlamentar de todos têm legitimidade para isso, mas o deputado Bongás traz aqui aquela cansada e tradicional prática, né, dos discursos retóricos da esquerda, que é abrir a metralhadora giratória e colar um rótulo atrás do outro, né? Então, temos 14 milhões de desempregados. Claro que temos, mas quem é que governou o país até 6 meses atrás? O Moro e o Deltan, o Coluio, sim, mas quem foi que desmanchou o maior programa de corrupção, o maior grupo que roubou esse país? Ou seja, nós temos que também olhar e começar a separar. Existem 14 milhões de desempregados fruto de um período nefasto que nós vivemos no Brasil. Aí o governo atual vem com uma proposta como a MP 881 para tentar viabilizar empregos. O PT também não concorda. Pergunta para um dos 14 milhões de desempregados se ele prefere trabalhar de terça a domingo, folgando um domingo a cada 7, ou não trabalhar. Deputado Sanderson. O Rodrigo foi muito feliz, é exatamente isso, né? Quem colocou Jair Bolsonaro à frente da nona economia do mundo não foi a classe política, não é nem a grande imprensa, não foi a imprensa, foi justamente essa indignação, essa senso de que nós não queríamos mais o mesmo. E o mesmo que eu digo, o mesmo é FHC que passou para o Lula, que copiou a FHC, que passou para Dilma, que copiou Lula, que passou para Temer, que copiou
FHC, Lula e Dilma. Aí chegou alguém novo na gestão, no modelo, e aí causou uma estranheza. Tipo, como nós, né, estando entre os 10 países mais populosos do mundo, entre os 10 países maiores em território do mundo, como os 10 países maiores em economia do mundo, vamos continuar permitindo crianças passando fome, 60 mil homicídios ano, educação em absoluta derrocada, comércio internacional muito pequeno, porque nós somos entre os 10 economias, nós tínhamos que estar também entre os 10 países de relações de comércio internacional, e não somos lá em 100 e poucos. Então, esse caos produzido nesses últimos 30 anos tinha que ser mudado. E não seria com a mesma receita. Essa receita nova que nós todos os brasileiros estamos experimentando, pode até ser que não dê certo. Daqui 4, 5, 10 anos, não deu certo, não tem problema. Rodrigo e Bongás, né? Mas nós tínhamos que experimentar, e nós estamos experimentando. Não havia mais a menor condição de nós seguirmos naquela marcha de corrupção, de tomar lá da cá. Eu conversando esses tempos com um deputado antigo lá dentro do plenário, ele me dizendo, não, realmente mudou. Eu notei que mudou. Deputado antigo, né, que está lá 3 mandatos, já mudou. Aí me deu até um exemplo. Até o Temer, isso desde talvez depois de 88 até o Temer, quando eu precisava uma pauta, por exemplo, do Ministério do Trabalho, eu tinha que falar com o presidente do partido que mandava no Ministério do Trabalho. Não sei se era PTB ou cada partido tinha um ministério. E aí o presidente do Ministério do Trabalho, do partido que comandava o Ministério do Trabalho é que determinava a agenda, quando eu ia ser atendido, etc. Isso não é mais assim, né? Os partidos não mandam mais no governo. Os partidos, e nem o Congresso não manda mais no Executivo, como o Executivo também não manda mais no Congresso como mandava. A FHC mandou por 8 anos no Congresso Nacional, era uma vergonha. Aí o Lula entrou copiando a mesma receita, e o Lula também, entre aspas, presidencialismo de coalizão, o Lula mandava no Congresso. E essa separação, hoje, executivo, várias medidas foram mandadas para o Congresso e foram rejeitadas, ótimo para o Brasil. Quando o executivo é executivo, quando o parlamento é parlamento, quando o poder judiciário é poder judiciário, e aí vai uma crítica para o Supremo, que não tem que estar legislando, que não tem que estar se intrometendo em questões que nem constitucionais são, como essa prisão do Lula. Isso não é uma questão constitucional, é uma questão processual penal. Multa na Constituição, que só pode prender depois de sentença transitada no passado. Não, questão da prisão. Eu estou falando, me referindo aqui à questão da prisão especial. Então, eu como um novato na política, estou muito otimista, porque estou vendo, e aquilo que eu via como cidadão, que realmente nós estamos fazendo diferente. Muito bem, eu vi um bom gasto para fechar. Isso, sobre o PCC e o vínculo ao PT, o próprio procurador que olhou disse que não tinha nada a ver, e de fato foi um fake que foi colocado numa tentativa de fato fazer as mentiragens, que foi sobre essas mentiragens. E aí eu lamento de fato que quando foi citado aqui sobre marketing dos políticos, o que nós queríamos era um debate com o Bolsonaro, mas ele fugia. Por que ele fugia? Porque foi esfaqueado. Não, por favor. Eu quero fazer esse debate por inteiro em outro momento sobre o tema da faca, inclusive se houve ou não, tá? Mas não dá para questionar se houve ou não. O que eu quero dizer aqui, eu quero fazer o debate sobre isso por inteiro do que foi o que foi o processo todo envolto em torno do tema facada. Esse debate interessa para fazer, tá? Mas o que eu quero fazer agora é sobre, se ele tivesse ido, ele podia ir num estádio do Palmeiras, levantar crianças e taças. E quando era para ir para um debate político do Brasil, ele não podia. Por que não podia? Porque se ele disse, eu te ouvi atentamente, por favor, aqui é um debate democrático. Sempre gosto disso e te ouvi atentamente, mesmo discordando 100% do que você falou. Mas eu te ouvi. Então assim, isso faz a democracia. Obrigado. Então, o que eu acho importante? No momento em que ele não foi num debate, e se ele dissesse assim, o pessoal do banco vão ter que trabalhar no domingo, nós vamos rasgar o teu direito de você se aposentar, nós vamos vender a base de Alcântara, nós vamos destruir a Amazônia, nós vamos aprovar um veneno cada semana que é proibido em outro país, que vai intoxicar as pessoas e as pessoas vão comer veneno. No momento que ele tivesse dito, eu vou congelar o salário mínimo, não vai ter mais reajuste de salário,
Você lasca o comércio que não está vendendo. Aliás, o que eu mais ouço é o pessoal do comércio dizendo, mas está parado o comércio, as pessoas não compram. Eu queria que o candidato de vocês, o Bolsonaro, pudesse falar para o povo, porque daí o povo com certeza não o elegeria. Mas ele não foi a nenhum debate, só mentia com dinheiro pago empresarial. Isso é corrupção. Porque, Rodrigo, pegar a Caixa 2, fazer pagamento dos empresários nos fake news, que nem os caras dizem, isso é crime. Isso é o maior crime. Isso é corrupção. Mas nós não podemos nem dizer isso para ele, porque ele fugia do debate. Que democracia é essa que foge do debate? Entendeu? Esse é o tema. Não foi num debate. Então, essa foi a eleição. Então agora as coisas felizmente aparecem. Como está terminando, quer saber do PCC. Eu já falei. Respondeu? Sim, eu já respondi. Eu já respondi que o procurador. Eu já respondi que é um fake. Que é um fake. É um fake, que o procurador foi atrás, não tem nenhum vínculo. Tá. E que tantos fakes vão fazer. Como outro dia fizeram um fake contra o PT, dizendo que nós não queríamos que diminuíssem o preço do gás. Não, nós queremos que o gás fosse. Então, assim, de fake eles são campeão. Mas foi assim que eles ganharam. Então, infelizmente, essa eleição também. Uma frase do Sanderson sobre o conluio Deltan Dallagnol, Sérgio Moro. Inexistiu conluio criminoso ou prevaricação por parte de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. E eu preciso, já que o debate aqui tem uma coisa tão importante, o final de semana, amanhã nós vamos ter um debate sobre, na audiência pública, a nossa comissão, o Santos é meu colega no debate lá da CETASP, sobre salário mínimo. Tem um projeto de lei para o reajuste do salário mínimo ser acima da inflação. E isso é importante para a economia do Estado. O Rodrigo está aqui, sabe o quanto nós penamos no Rio Grande do Sul. Então, pujança, salário reajustado acima da inflação. E esse é o debate que nós temos fazendo a partir do projeto de lei que eu tenho apresentado na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados. O Wagner mandou 10 vezes a mesma mensagem, ele quer que o senhor renuncie, Sanderson. Porque se o senhor tem vergonha da condição de político, tem que renunciar. Eu lamento, né, porque eu, como cidadão e profissional da Polícia Federal, estou participando dessa legislatura, né, e lamento que muitas pessoas querem o político tradicional mesmo, o político profissional, aquele que vive da política, que quando possível tem que vender inclusive a política para permanecer lá dentro da Câmara, e aquilo que alguns têm falado é verdade, né? O político brasileiro, aquele que gasta 160 mil reais para arrumar os dentes com dinheiro público, é produto de pessoas que acham que esse deputado que é o bom, que ele chega, esse deputado que chega lá e diz, não, eu sou político e eu sou obrigado a gastar 160 mil reais porque eu vivo da política. Esse tipo de política me envergonha e eu jamais vou me dedicar. Acabou, diga, Lorenzoni, acabou. Uma palavra. O meu candidato a presidente não foi nos debates porque tinha tomado uma facada. Do deputado Bongás não foi porque estava preso. O quê? Muito bem. O que você falou? O meu candidato a presidente não foi aos debates porque tinha tomado uma facada. O seu não foi porque estava preso. O meu queria ir, o meu era Haddad. O Haddad, continua sendo. 45 milhões de votos. Se ele fosse num debate, o Haddad teria ganho a eleição e não ouviríamos tanta bobagem. Temos que encerrar, gente. Exatamente. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CPR Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Síndio Bancários, diga não à reforma da Previdência e Sindifisco RS. Auditor Fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Vem aí o Guaíba Notícias e depois o Guaíba News com Samantha Klein e Gutierrez Sanches. Até amanhã.